Boa tarde. Estamos iniciando mais uma live da revista Isto é Dinheiro. Eu sou o Ângelo Verotti, repórter da revista Dinheiro. Vamos conversar hoje com o presidente da BP, antiga British Petroleum no Brasil, Mário Lindenheim. A pauta da entrevista principalmente vai ser as perspectivas para a transição energética, não só no mundo, mas falando principalmente no Brasil. Então, quem quiser acompanhar a nossa live pode acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, ou mesmo na internet, no site da revista Dinheiro e da revista Isto é também, as duas. Tá? E eu dou uma boa tarde primeiro ao Mário. Mário, muito obrigado pela sua atenção. Peço inicialmente que você fale um pouquinho do seu trabalho aqui na BP, onde você já está há 11 anos e desde 2017 como presidente, tudo que vocês estão planejando, o que vocês fizeram nos últimos anos. Então, que você faça uma introdução. Muito boa tarde, Mário. Muito boa tarde, Ângelo. Um grande prazer estar com todos aqui. Falar um pouquinho da BP. BP é uma típica, ou foi no passado, até então, uma típica empresa de óleo e gás, uma das maiores do mundo, com sede na Inglaterra, e que no Brasil já está atuante desde a década de 60 com a marca Castrol, que são os nossos lubrificantes, né? Nós temos no Brasil, entre funcionários da própria equipe e considerando também as joint ventures, empresas que nós temos participação, nós temos mais de 10 mil funcionários no Brasil, estamos atuantes em quase todos os estados do Brasil, e temos também, além da atividade de lubrificantes, uma atividade bastante importante de exploração. Temos no Brasil 27 áreas de exploração bastante atrativas, e um desenvolvimento, uma atividade comercial bem atuante, né? Nós somos um dos grandes distribuidores de combustíveis de aviação, estamos presentes em quase 30 aeroportos no Brasil, nós temos distribuição de combustível marítimo, né, que nós fazemos a partir do Porto de Açu, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma atividade de trading, de comercialização, tanto de combustíveis, como mais recentemente também de energia elétrica, uma área muito promissora no Brasil. E além dessas atividades, nós ainda temos um investimento em atividades bem importantes na área de energias renováveis. Agora, recentemente, no mês de dezembro do ano passado, criamos a segunda maior, junto com a Bunge, a segunda maior produtora de etanol do Brasil. Então, um grande investimento, uma aposta muito grande no setor de biocombustíveis no Brasil. E ainda na área de energias renováveis, nós temos um investimento importante também na área de energia solar. Estamos representados no Brasil através de uma joint venture chamada Lightsource BP. Lightsource, uma das líderes mundiais de energia solar, que se juntou à BP, e já tem hoje um escritório no Brasil, e não só um escritório, como também, no ano passado, já fez uma aquisição de uma empresa que tem um pipe bastante importante de projetos de energia solar. Então, estamos representados tanto na parte comercial, como na área de exploração, e temos ainda, por último, importante mencionar, nós somos sócios da maior térmica a gás da América Latina, a GNA, situada também no Porto de Açu. Então, também é uma das áreas de atuação. Então, uma diversidade bastante grande, com uma presença regional importante e com uma perspectiva muito positiva para o Brasil, como a gente vamos poder discutir ao longo da nossa discussão. Não, é legal, presidente. Então, é um portfólio bastante diversificado, né? E a gente vai conversando, você vai falando, explicando mais e mostrando até, contando alguns projetos. Eu espero que tenha alguns projetos também que o senhor não está na cartola ainda, que o senhor não liberou ainda, e que o senhor possa contar nessa live aqui para a gente, presidente. Mas, inicialmente, presidente, eu vou falar também agora, vocês têm um estudo anual, né, que é o Energy Outlook, né? Então, eu estava lendo alguns detalhes da edição 2020, né? Falando principalmente, explorando os caminhos, né, para uma transição energética mundial, né? Que tem dados importantes sobre o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse estudo, né, que ele, como eu já disse, todo ano ele é feito, e os cenários que pode desenhar, que ele desenhou para o Brasil, na verdade, que o senhor poderia contar para a gente, contar para o nosso internauta, para ele ficar sabendo. Muito bacana. Então, vou falar um pouquinho primeiro do relatório em si, é um relatório anual, um relatório que é elaborado pela BP, ele se tornou, ao longo dos últimos anos, uma referência
para vários setores, e fala essencialmente do setor de energia a nível mundial. Ele fala de tendências de produção, fala de tendências de consumo, fala sobre o mix e sobre a variação ou uma tendência de consumo nas diversas regiões, né? E ele leva em consideração, então, mudanças macroeconômicas, tecnológicas, e mais recentemente, como nós vamos ver também, tendências do consumidor, relacionados, nesse caso específico, a energias renováveis e que, inclusive, com a pandemia que nós estamos vivendo do Covid, a gente nota que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, passa a haver um entendimento e uma sensibilização e uma presença maior de características sustentáveis na decisão do consumidor. Esse relatório ele não tem a pretensão de ser um instrumento de futurologia. Nós não pretendemos acertar uma previsão, mas, através de cenários, demonstrarmos algumas possíveis opções que nós estaremos vivendo no setor de energia, tanto no Brasil como no mundo. Esse relatório ele tem uma visão global e depois relatórios específicos para cada região ou país, e nós temos para o Brasil também. Nós partimos de 3 cenários. Um primeiro cenário que nós chamamos de business as usual, que considera o seguinte: nada muda, a gente segue a nossa evolução com base na história recente, e esse cenário ele nos coloca, em termos de emissões de gases de efeito estufa, muito, muito distantes daquilo que foi acordado na COP21. Então, essa é a primeira grande mensagem. Se nós continuarmos da maneira como lidamos com a energia, nós estaremos muito distantes de alcançar os objetivos colocados relacionados à COP21, emissões de gases de efeito estufa e aquecimento global. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, a gente chama de uma transição rápida, o Rapid Transition. Ele traz ações e mecanismos, tanto da indústria como de governos, que levam a um cenário onde a elevação das temperaturas globais ficam abaixo de 2 graus centígrados. Então, ele considera aqui um cenário onde nós estaríamos atendendo às metas colocadas em Paris 2021. E representam, para fim de exemplificar, uma redução dos gases de efeito estufa na ordem de 70% comparado com 2018. Então, uma redução realmente muito importante. E aí nós temos um terceiro cenário, que ainda é mais agressivo, e vai além, ou nós podemos chamar atende às metas mais ambiciosas da COP21, e aqui nós estaríamos falando de um aquecimento global com temperaturas abaixo de 1,5% de variação, e com uma redução dos gases de efeito estufa de 95%. Então, comparado com 2018. Isso tudo na base 2050, então, num cenário de 30 anos. Aqui é importante mencionar, quando nós falamos da matriz energética mundial, o tempo que se leva por conta da infraestrutura, por conta dos investimentos existentes e futuros, do montante envolvido, nós estamos falando de dezenas, se não centenas de trilhões de dólares, o tempo que leva para essas mudanças aconteçam. E nós estamos aqui, esse relatório, ele se concentra nos próximos 30 anos. Para dar uma demonstração e um exemplo de que 30 anos é pouco dentro do mundo da energia, né? Se a gente pega o último século, o petróleo levou 50 anos para conseguir apenas 10% de participação na matriz mundial. O gás já é comercializado e explorado há muito mais de 50 anos e não chegou ainda em 10%. Então, mostra que as evoluções foram no passado, pelo menos relativamente lentas, e alguns desses cenários colocados e analisados aqui trazem como premissa, e essa é uma das nossas crenças, que, por exemplo, energias renováveis terão uma evolução muito maior do que visto em qualquer outra
fonte de energia em toda a história da humanidade, né? Então, acho que essas são as primeiras grandes mensagens que eu queria passar, de como é estruturado esse relatório. E aí, se você me permitir, nós poderíamos falar um pouquinho dos impactos e como é que a gente vê isso a nível global e depois talvez passar para a parte Brasil. Pode ser? Com certeza, presidente, por favor. Então, vamos lá. Bom, primeira mensagem aqui é que, e nós tivemos trabalho nesse Energy Outlook, nós estamos diante de uma pandemia nunca vista antes e com impactos muito importantes no consumo, né? A gente passa agora por uma fase bastante especial, é a maior queda, né, no consumo de energia desde a Segunda Guerra Mundial, né, a nível global. Isso traz um certo impacto, mas não necessariamente afeta a nossa projeção futura. Mas o que nós temos como projeção a nível mundial, é um crescimento de 25% da demanda mundial de energia nos próximos 30 anos. E da onde vem isso? Principalmente impulsionado pelo aumento de prosperidade. Energia é sinônimo de prosperidade. É a inclusão de novas camadas sociais, acessando novas camadas sociais e, com isso, passando a consumir mais e consumir, através disso, também mais energia. A falta de oferta da energia, ela tem um impacto direto no desenvolvimento e dessa prosperidade que nós estamos entendendo. Nós estamos falando aqui da ascensão de 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos e, decorrente disso, também um aumento importante da energia. Essa evolução, ela também considera a melhoria da eficiência de motores, né, a eficiência e consumo de energia de uma maneira geral, como nós talvez nunca vimos antes, em décadas passadas, e mesmo assim um crescimento bastante relevante, 1/4 de toda a capacidade instalada precisa ser repetida nos próximos 30 anos para que a gente possa garantir essa prosperidade, né? O que nós vemos também, e o que o Energy Outlook nos mostra nos 3 diversos cenários, é que o petróleo, que hoje tem uma participação de 39% na matriz energética, passa a ter uma participação, dependendo do cenário, entre 14% e 28%, ou seja, uma redução que pode vir a ser a metade da atual nos próximos 30 anos. Então, existe uma mudança, né, do mix, um crescimento da demanda, mas uma mudança nesse mix da perspectiva de consumo dessa energia. O gás vai se mostrar, na nossa visão, mais resiliente. O gás ele vai ser suportado por uma ampla demanda, mas também por uma crescente disponibilidade a nível mundial, inclusive no Brasil também, podemos falar sobre isso. Então, ele se mantém mais resiliente. E os grandes campeões do crescimento em termos de energia são, em termos de volume também, a energia eólica e a energia solar. Essas energias hoje representam mais ou menos 5% e têm o potencial de chegar, dependendo do cenário, né, se nós pegarmos o cenário mais agressivo, pode chegar até 60%. E o que a gente chama de cenário rápido, vamos considerar isso um cenário um pouco mais equilibrado, ele ainda assim representa um crescimento, uma participação acima de 40%. Você lembra que eu comentei que o petróleo levou 50 anos para alcançar 10%, e nós estamos falando aqui de novas fontes de energias que passariam a ter 40% em 30 anos, né? Então, assim, se colocado num gráfico, a gente passa a ter uma curva realmente com uma trajetória nunca vista antes, e essa é a nossa crença. Nós acreditamos que, por conta da demanda social, por conta da oferta e por conta da necessidade, vai haver uma mudança importante desse mix, e nós já vamos falar sobre o Brasil, que tem uma oportunidade realmente muito, muito grande aqui. E depois nós também temos o entendimento de que na área de transportes os biocombustíveis líquidos também terão um crescimento e passarão de hoje 7% até 10% de participação. Então, vai haver também aqui, para combustíveis líquidos, um crescimento, principalmente na parte de biocombustíveis, né? Então, um cenário muito diferente,
com mudanças importantes com relação ao que nós vivíamos no passado, mas que, no entendimento da BP, oferece inúmeras oportunidades, né? A BP se posicionou estrategicamente e se colocou como ambição ser uma empresa de zero carbono até 2050. Zero carbono explícito em três níveis que a gente chama de escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 nós vamos zerar as nossas emissões da produção própria. O escopo 2, nós vamos zerar também qualquer emissão de matérias-primas que a gente venha a consumir e a emissão desse carbono na produção dessas matérias-primas. E o terceiro, que é o mais importante, nós estaremos offsetando até 2050 ou antes todo o carbono emitido por qualquer produto produzido pela BP. Isso significa que todo o petróleo então produzido, todo e qualquer CO2 emitido por esses produtos também será offsetado, então tendo uma matriz e uma oferta de energia que será de zero carbono, né? Então é uma ambição bastante grande, num espaço de 30 anos, eu espero ter colocado um pouco em perspectiva o timing dessa indústria, é uma ambição muito, muito importante, né? Da qual nós nos orgulhamos bastante. Entendi. E com relação ao Brasil, presidente, o Brasil, a gente sabe que 60% mais ou menos da matriz energética brasileira vem da água, a hidroelétrica. Depois vem a eólica, vem a biomassa. Como fazer para... Claro, você falou, é um processo longo para você conseguir fazer que nem o petróleo para atingir um nível, o gás. Como fazer para que nem o eólico, o solar, que estão crescendo muito, que nem o senhor falou, que pode ser um grande futuro, para desenvolver num país como o Brasil? Claro, você precisa não só do investimento das empresas, mas precisa também de um apoio governamental. Como fazer tudo isso aí? Como prever isso, presidente? Bom, primeiro, um reconhecimento de que nós partimos de uma posição privilegiada. Você colocou muito bem, o Brasil é hoje o segundo maior produtor de energia elétrica a partir de fontes hídricas, né? Só perde para a China. E nós temos hoje, na nossa matriz energética, né, se nós compararmos com todos os outros países, o Brasil só perde na sua matriz energética de fontes renováveis para a Noruega, porém, um país que tem um consumo e uma produção muito inferiores ao Brasil. Então, em termos de escala, né, se a gente colocar em perspectiva o percentual, mas também o volume, o Brasil tem uma posição de liderança hoje a nível mundial. E nós precisamos nos orgulhar disso, e essa é uma base sólida para um ponto de partida. O Brasil tem hoje um dos maiores potenciais para desenvolvimento dessas energias. Talvez um dos poucos países que apresentem um potencial tão grande e em várias fontes de energia, né? Então, nós temos um cenário, só para colocar em perspectiva também, que traz um aumento da demanda de energia mais que o dobro em termos de percentual de crescimento do que o resto do mundo. O resto do mundo, como eu havia mencionado, cresce 25% nos próximos 30 anos. Em qualquer cenário, o Energy Outlook, a BP, vê um crescimento da energia, né, do consumo, da demanda de energia no Brasil acima de 60%. Então, um crescimento muito expressivo e que terá, de novo, várias oportunidades e várias fontes, né? As fontes, elas não se excluem, elas se complementam, e é importante conseguir esse mix. Se eu puder começar pelo petróleo, o Brasil hoje se beneficia de reservas muito importantes. Nós somos o 10º maior produtor de petróleo e também o 10º maior consumidor. Então, temos uma relevância dentro do mercado mundial e uma perspectiva de crescimento, e esse é o nosso entendimento, de um crescimento bastante importante, indo de 3 milhões de barris dia para 5 milhões ao longo dos próximos 15 anos. Então, encontrando um pico aí, talvez entre 2030, 2025, 2030, na nossa produção. Então, um aumento importante da produção de petróleo e de gás, né? O gás entrando na nossa matriz energética
de uma maneira importante, né, com custos diferenciados e muito mais competitivos do que nós vivíamos no passado. Então, essa é uma grande fonte de energia que nós e será acessada pelo Brasil. Porém, nós também temos, dentro das oportunidades, né, uma dos melhores condições dos que a gente chama de fatores de capacidade para a energia eólica e solar. Quando a gente olha o ranking, né, e coloca essas duas fontes juntas e ranqueia isso no mundo, o Brasil desponta como o principal país em termos de competitividade no fator de capacidade dessas duas energias. Ou seja, as condições, né, que são dadas para a produção dessas duas fontes de energias são ímpares no Brasil, muito competitivas, e não por acaso, né, com uma perspectiva de crescimento muito importante, e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então, eu acho que eu vejo com uma evolução realmente muito promissora, tanto na parte de petróleo e gás, na parte de energia eólica e solar, e na parte dos biocombustíveis, eu acho que aqui nós temos uma outra grande oportunidade. A nossa visão é que a biodiesel cresce, nós temos a projeção de sairmos de 12% da mistura para 20% ao longo dos próximos anos, e o etanol é uma fonte de energia muito importante, muito rica, né? uma fortaleza da indústria brasileira que vem ganhando competitividade, né? Através da introdução da tecnologia digital, novas variedades desenvolvidas pelo Centro de Tecnologia Canavieira, e esse crescimento ele vem já sendo observado nos últimos anos. Hoje, quase 50% de todo o consumo de combustível para veículos leves é de etanol, e com um potencial de crescimento realmente muito importante nas próximas décadas. Então, isso se reforça também pela nossa visão e a nossa aposta, fazendo investimentos importantes nesse setor, como a gente demonstrou agora no final do ano passado, com a criação dessa nova joint venture, né? Entendi. O Brasil realmente se coloca não só pelo crescimento da demanda, ele desponta com um crescimento percentual que é mais que o dobro do que a gente vai observar a nível mundial, mas também com uma oportunidade de várias fontes que terão uma escala muito diferenciada aqui no Brasil. Entendi. Presidente, até por uma questão com relação ao etanol que o senhor estava falando. A briga entre a Arábia Saudita e Rússia derrubou o preço do barril do petróleo, né, que estava em torno de $150 no final do ano passado, começo do ano, para em torno de $30. Agora estava dando uma pesquisada na faixa de $40. Essa briga também, ela é um incentivo para que o etanol e outros biocombustíveis também possam deslanchar no Brasil ainda mais, como você falou, o Brasil com a produção do etanol é um dos maiores do mundo, né, no que vem da cana-de-açúcar, é o maior do mundo. Então, essa situação, a Arábia Saudita, a Rússia, ela pode beneficiar o Brasil, ou já está beneficiando o Brasil nesse sentido, e que nem a própria parceria a joint venture da BP com a Bunge, também melhora ainda mais a situação para essa parceria, para essa joint venture? Eu costumo brincar que o Brasil é a Arábia Saudita dos biocombustíveis, né? Nós temos aqui realmente condições ímpares, e ao longo dos últimos anos a tecnologia tem se mostrado muito presente no campo, né? Nós temos todo o georreferenciado, mecanização, uso de drones, e isso tem feito uma diferença realmente muito grande. Eu percebo isso ao longo dos últimos 10 anos presente nessa indústria, a transformação que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos entrando agora na próxima fase de data analytics e realmente uma sofisticação da exploração que é bem importante. Do outro lado, da parte das variedades, nós estamos entrando com variedades geneticamente modificadas, resistentes a algumas pragas, e com isso trazendo uma maior produtividade. Nós não precisamos no Brasil de mais área, porque o crescimento ele vai se dar verticalmente. Nós temos o potencial de crescer a nossa produção, e isso se reflete em competitividade, em menores custos e um benefício para o fornecedor. A nossa ambição
é fazer do etanol uma commodity internacional, que a gente possa também exportar para outros países, e nós gostaríamos muito de ver, por exemplo, a Índia transformando parte do seu açúcar para atender necessidades básicas que eles têm de melhoria da qualidade do ar. O petróleo, por outro lado, é uma commodity internacional que está sujeita a grandes flutuações. Nós já nos últimos anos mudanças importantes. E acho que é importante, se de um lado o Brasil consegue se consolidar com a produção competitiva de petróleo para exportação, nós também termos a construção de uma fonte renovável, né, que cada vez mais encontra o reconhecimento pelo seu benefício na qualidade do ar, mas sem um ônus para o consumidor, né, sendo bastante competitivo. Eu só gostaria de terminar dizendo que a Covid, ela talvez tenha sido um catalisador para trazer à consciência do consumidor a relevância, né, de nós termos a qualidade do ar, e isso é fortemente trazido pelo uso do biocombustível no Brasil, né, diferente de outros países. Entendi. Até porque não só no Brasil, mas em muitos países, né, pelo mundo, se viu que a poluição diminuiu, né, principalmente na China, em outros lugares, que você consegue observar agora coisas que ficavam no meio da poluição, né? Você não conseguia enxergar nada, né? E no Brasil também, acho que mostrou isso daí nesse período. Outra pergunta que eu faço para o senhor, com relação ao petróleo. O senhor fala, né, do momento da produção do petróleo, né, nos próximos anos aí. Vai mais ou menos na contramão do que vocês querem fazer ou dá para conciliar? Qual seria a estratégia de vocês com relação ao aumento da produção do petróleo, que quer queira, quer não, ele é, digamos assim, poluidor, para essa outra estratégia de vocês em relação a uma energia mais limpa, presidente? Boa pergunta, Ângelo. E eu acho que isso toca exatamente o cerne da estratégia do grupo, que eu gostaria de explicar um pouquinho mais. Nós não só colocamos uma meta e uma ambição de sermos zero carbono em 2050, como nós também já comunicamos algumas metas de curto e médio prazo. Essas metas são as metas que nós nos colocamos para os próximos 10 anos. De novo, vamos lembrar de uma indústria que se move a nível mundial lentamente ao longo de décadas. Nós temos objetivos bem importantes para os próximos 10 anos. O primeiro deles é que nós vamos aumentar e multiplicar em 10 vezes os nossos investimentos em energias renováveis. Os nossos investimentos eram da ordem de 500 milhões de dólares e passarão a 5 bilhões de dólares ano em energias renováveis, né? Então, uma parte importante do nosso capital passa a ser alocado em serviço do crescimento das energias renováveis para fazer jus ao nosso crescimento. Segundo, nós colocamos como meta que nós vamos aumentar de uma capacidade existente hoje de 2,5 gigawatts de fontes renováveis, energia solar, energia eólica, nós iremos crescer para 50, de 2,5 para 50. Nós queremos multiplicar em 20 vezes o tamanho do nosso parque a partir de fontes renováveis, de energia renovável. Nós temos a ambição de alcançar 10% de mercado mundial para hidrogênio e captura de sequestro de CO2, que a gente chama de CCUS, Carbon Capture, Usage and Storage, né? Então, assim, uma oportunidade, são tecnologias que já foram desenvolvidas pela BP no passado e que nós queremos nos posicionar. E soma-se a isso ainda a meta e o compromisso de que nós vamos reduzir a nossa produção de petróleo em 40% nos próximos 10 anos. Então, nós vamos passar por um processo onde o mix, né, nós crescemos de um lado, reduzimos do outro, e nós teremos um mix que se aproxima mais do mix que nós entendemos ser aquele que atende a demanda da sociedade e aquele que nós entendemos ser o novo direcional dessa empresa, que se colocou como se transformar de uma empresa internacional de óleo para uma empresa integrada de energia. Essa é a transição que nós queremos fazer. Entendi. Presidente, com relação ao petróleo ainda, com essa queda no valor do petróleo,
a exploração do petróleo se tornou algo muito dispendioso. O lucro que vocês têm hoje em dia, devido a essa queda no preço do barril, justifica ainda, é claro, por causa da grande quantidade que é utilizado ainda. Qual é a grande vantagem ainda desse petróleo, com o preço dele tão baixo, né, em comparação ao que foi há coisa de mês, ano atrás? Qual é a grande vantagem nessa exploração do petróleo no Brasil ainda, principalmente? Bom, vou responder de duas maneiras, e elas estão interligadas, porque os interesses no Brasil eles convergem com os interesses da BP. Com a redução, no nosso caso, da produção em 40%, a BP vai estar focada nas áreas e nos ativos mais competitivos, né? Então, nós vamos deixar de explorar áreas que nós entendemos que talvez pudessem ter encontrado uma economicidade quando o barril estava a 100, 120 dólares, para focarmos em áreas realmente competitivas. O pré-sal do Brasil ele se qualifica dentro dessas áreas competitivas, né? E é visto para nós, dentro da nossa organização, como ativos muito importantes e muito competitivos em qualquer cenário de preço. Então, a resposta é: BP vai se concentrar nos ativos mais competitivos. Resposta Brasil: o Brasil tem a oportunidade de desenvolver essa indústria ainda, porque são realmente ativos diferenciados e muito competitivos a nível mundial. Então, eu acho que as discussões de outras petroleiras, né, além do BP, também passam por competitividade, serão opções estratégicas, né, contra outros investimentos, e o nosso entendimento é que o Brasil se posiciona muito bem na questão da competitividade nesse sentido. Entendi. Presidente, que nós temos, a BP tem concorrentes globais, digamos assim, que nem no caso do Brasil, que temos a Petrolífera Total. E ela foi para o varejo, presidente. Ela está com postos de combustíveis desde 2018, tem uma meta de ampliação até 1.000 postos, até 2030. A BP pensa alguma coisa nesse sentido, presidente? Trabalhar no varejo também, investir nessa área, ou pode ser uma coisa bem para frente? Existem, assim, a cadeia é longa, né? E nós temos países onde nós temos uma presença importante na distribuição, no varejo. Eu vejo que estão surgindo novas oportunidades, né? Com a eletrificação, por exemplo, nós estamos hoje entrando em países que nós não tínhamos uma presença. A BP ela adquiriu e é hoje dona de uma empresa chamada ChargeMaster. ChargeMaster são pontos de carregamento com tecnologia que faz o carregamento mais rápido, né? E estão sendo criados corredores, né, em vários países para atender esses carros elétricos. Sendo mais específico na sua pergunta, o Brasil é um país que se tornou foco para os nossos investimentos, é uma prioridade dentro do Grupo BP, e nós vamos estar sempre olhando oportunidades ao longo da cadeia, né? E para exemplificar isso, Ângelo, eu acho que assim, nós falamos um pouquinho dos cenários, né? E se a gente exemplificar um pouquinho as oportunidades que vão, não apenas para a BP, mas para todo o setor de energia no Brasil, que estão se criando agora com essa, pelo menos com a nossa perspectiva e a perspectiva compartilhada por muitos no Brasil. A energia eólica tem a expectativa, e nós acreditamos nisso, de dobrar nos próximos 10 anos. A gente passa de 15 gigawatts para 30 gigawatts em 10 anos. As oportunidades que se abrem para a indústria aqui são enormes. A energia eólica, que ainda vem num compasso um pouco atrás da energia solar, da energia solar, digo, em relação à energia eólica, ela tem a perspectiva de crescer 5 vezes. Ela passa de 5 para 25 gigawatts nos próximos 10 anos. Então, os investimentos e as oportunidades que surgem aqui, não só apenas do parque eólico, mas infraestrutura e acesso, né, para o consumidor de passar a ter a opção, né, de fazer contratos de longo prazo com essas usinas solares, elas são muito relevantes. Nós tínhamos comentado da bioenergia, incluindo o biocombustível, que cresce bastante. Então, assim, eu não vejo hoje
muitos outros países que possam oferecer um potencial para uma empresa de energia tão diversificada e com uma escala tão relevante como o Brasil pode oferecer hoje. E qual que o senhor acha que é o grande, não vou chamar como empecilho, presidente, mas qual o dificultador para que as empresas possam investir aqui na eólica, na solar, ou as empresas demoraram muito para pensar nisso, não estavam focadas nesse segmento, digamos assim? Eu diria que são dois. O primeiro é o reconhecimento do valor e do entendimento da cadeia integrada. Né? Então, deixa eu dar um exemplo para você que talvez nós, no setor, e eu incluo aqui a BP, nós não fomos ainda muito capazes de comunicar de uma maneira adequada. Quando a gente pega o ciclo total de vida, né, de um carro flex que rode com etanol no Brasil, comparado com o carro elétrico na Europa, né, as emissões de CO2, né, do carro a etanol é quase 1/3 do carro elétrico na Europa. Então, é importante que a gente entenda essa qualidade, né, e também encontre formas de remunerar esse benefício intrínseco que essa fonte de energia está trazendo, que no passado não era remunerada. Entendi. Eu acho que o Brasil foi muito feliz em trabalhar e criar os créditos de carbono, o RenovaBio, que realmente é um sistema que se autofinancia e, ao mesmo tempo, incentiva as melhorias para a redução da intensidade de carbono em cada uma das usinas. Então, eu acho que assim, nós precisamos trabalhar com mecanismos semelhantes a esses, nós precisamos ter um plano diretor, um plano estratégico para o país, para que a gente entenda e consiga valorizar a nossa posição como um grande produtor de energias renováveis que nós já somos, e conforme a nossa matriz cresce, ou a nossa demanda, o volume de energia cresce decorrente do aumento da demanda, que a gente saiba estrategicamente se posicionar em benefício do país, mas também em benefício do consumidor, porque essas energias estão vindo muito competitivas, né, e fazem jus, têm o seu espaço mercadológico bastante importante. Então, eu acho que assim, é uma junção de vários players. Nós, como indústria, sabermos nos posicionar, o Brasil, como país, entender e garantir uma regulamentação que seja favorável ao investimento, né, e que a gente consiga, então, atender. Lembrando, mais uma vez, né, energia é sinônimo de progresso, né? É sinônimo de qualidade de vida. Né? Entendi. O senhor acha que o Brasil ainda peca nessa questão regulatória, nesse sentido, em algumas coisas, para poder ter esse desenvolvimento que as empresas tanto querem, não só as empresas brasileiras, mas as multinacionais também? Eu acho que nós fizemos grandes movimentos. Né? A desregularização e abertura do mercado de gás é um bom exemplo, mais recente. O RenovaBio, como eu comentei, é um bom exemplo. E acho que nós precisamos ficar atentos, indústria, governo, sociedade, para que a gente realmente valorize algo muito importante que nós temos no Brasil e que a gente saiba contar a nossa história para o resto do mundo. Né? Algo que nós conseguimos e talvez na nossa jornada de contar histórias, talvez a gente não tenha sido muito feliz nos últimos anos e a gente precisa trabalhar nisso. Mas isso é uma responsabilidade conjunta. Eu coloco a indústria, a sociedade e também o governo, né, como um responsável para que a gente construa essa história. Duas grandes parcerias, ou digamos assim, que nem dois grandes negócios que a BP fez, agora recentemente aconteceram no ano passado, né? A questão com a Bund, né? E com a empresa de energia solar também. Quais são os próximos passos agora, presidente? Você poderia falar alguma coisa assim que vocês estão com foco? Ou é desenvolver muito essa parte mesmo? Vocês estão de olho em outras aquisições, em outras parcerias, digamos assim, para poder desenvolver? Eu não posso falar de projetos que ainda estão em trabalho, mas o que eu posso dizer é que nós temos interesse na exploração e no pré-sal, nós temos interesse em participar da integração do gás em toda a matriz energética brasileira, né? Nós já estamos através da empresa GNA, que é a térmica a gás, mas vão surgir outras oportunidades no Brasil. Nós claramente fizemos uma aposta, né, investimos muito na área de biocombustíveis, porque nós entendemos que a competitividade é diferenciada no Brasil. Nós estamos em energia solar, nós queremos crescer e desenvolver os projetos que nós temos em energia solar.
e nós gostaríamos de estar em energia eólica. É algo que nós estaremos atentos a oportunidades futuras para que a gente possa diversificar esse portfólio aqui no Brasil. Lembrando também que a nossa presença em outros setores, como distribuição do combustível de aviação, as áreas comerciais e alguns ativos logísticos que nós temos, se tornam também alavancas de crescimento, né, desses negócios que eu mencionei. Entendi. Aproveitando a questão da distribuição de combustíveis que o senhor falou, questão na aviação principalmente, a aviação foi um dos setores mais impactados agora durante a pandemia. Está vendo uma retomada agora, presidente? O quanto a BP foi afetada nessa questão, presidente, nesse período de pandemia? E como está sendo essa retomada? Como o senhor falou, são quase 30 aeroportos no Brasil que a BP atende. Como é que está essa retomada agora, presidente? Esse foi provavelmente o setor, e não é exclusivo da BP, todo o setor, talvez o setor mais afetado dentro dos quais nós atuamos e provavelmente o setor que mais tende a demorar para conseguir uma recuperação, né? Existiam cenários mais conservadores, falavam de uma retomada talvez em 2024, mas eu preciso dizer que nas últimas semanas, talvez, nos últimos meses, a gente começa a ver uma retomada melhor do que cenários mais conservadores ou mais pessimistas que haviam nas últimas. Mas é um setor que vai levar, ele está ligado à mobilidade, ele está ligado ainda à questão de percepção de risco, né, com relação ao Covid-19, então é claramente um setor que sofreu bastante e tende ainda a sofrer nos próximos meses, né, até que a gente encontre a solução de uma vacina e aí toda a mobilidade no sentido volte a crescer. Diferente, por exemplo, do etanol e da gasolina, né? Nós tivemos uma retração muito forte nos meses de março, abril e maio, e a gente já vê uma retomada importante. Vamos ainda terminar o ano de 2020 com uma demanda menor do que 2019, mas com uma variação bem menor e talvez de um dígito apenas comparado com o ano passado. Então, acho que assim, a gente já começa a ver uma retomada dessa mobilidade, até porque talvez as pessoas passam a viajar menos para o exterior, estar mais presente, que não quererem fazer uso de transporte público, né? Isso também foi um dos elementos que acabou impactando não só no Brasil, mas a gente viu esse efeito em outros países também. A experiência que nem a BP atua são 79 países, né, quase 80 países. O que vocês aproveitaram de experiência do pessoal lá de fora da matriz, ou mesmo de outras unidades da BP pelo mundo, que vocês puderem implementar aqui no Brasil, até para poder enfrentar essa situação de pandemia, presidente? Tivemos várias coisas. Primeiro, eu queria dizer que a saúde das nossas equipes e sempre será a prioridade número 1. Então, nós tivemos um cuidado muito grande e conseguimos nos beneficiar de boas práticas e experiências que aconteceram em outras regiões que estavam mais avançados, né? Vamos lembrar que o Brasil ele entrou, né, na crise um pouco atrás de outros países, principalmente europeu e alguns países na Ásia. Então, nós conseguimos nos beneficiar de aprendizados que nós tivemos lá. A nossa produção aqui no Brasil ela é entendida como essencial, né? Então, as nossas atividades não pararam. Então, foi muito importante que a gente tivesse medidas e investimos dezenas de milhões para garantir o bom distanciamento, tanto em transporte, com mais ônibus para as equipes, mas toda a questão de higienização. E eu preciso dizer que me sinto muito orgulhoso de dizer que também nós não tivemos nenhum desligamento, né, por conta de Covid. O cuidado com as pessoas foi muito importante nesse processo. E, por último, nos beneficiando do nosso próprio produto, nós tivemos a oportunidade de doar álcool gel para mais de 70 municípios, e tivemos realmente uma participação muito grande para hospitais locais que tinham essa carência, e eu acho que isso foi uma demonstração muito importante também dos nossos valores, né? A gente devolver e dar de volta para as comunidades que nos receberam tão bem uma ajuda que foi tão importante nos meses mais críticos. Presidente, a participação brasileira no mundo global da BP, qual que é, presidente? O Brasil é o quê? Dá para falar assim, o 8º país? Dá para falar alguma coisa nesse sentido? Se eu poderia falar? Dentro da BP? Dentro da BP, isso, mercado brasileiro? Então, nós temos, é difícil dizer porque nós temos muitas atividades, né? Eu descrevi os negócios que nós temos aqui. Sim. Temos negócios que nós somos número 2 no Brasil, nós temos negócios que somos número 3, tem negócios, por exemplo,
se eu pegar o exemplo de biocombustíveis, nós temos pouca atividade fora do Brasil, então o Brasil ranqueia muito grande. Em petróleo, nós temos outras regiões que são mais fortes, então eu diria, é difícil colocar isso dessa maneira, mas eu gostaria de dar uma outra perspectiva. Eu acho que é a perspectiva de futuro. O Brasil se coloca dentro da estratégia da BP como um dos países prioritários e ele se encaixa muito bem com a nova estratégia que eu descrevi, né? Então, sermos zero carbono em 2050 significa termos acesso a fontes e tecnologias que o Brasil tem uma condição ímpar. Então, esse match, eu brinco até em dizer que a estratégia ela foi feita em benefício do Brasil, porque realmente o Brasil ele tem a condição de se beneficiar muito dessa nova estratégia do grupo, dado todos os recursos e as oportunidades que a gente vê aqui no Brasil. Que nem, presidente, você botou em dois assuntos. A questão da eletrificação que o senhor falou, que a BP, né, adquiriu uma empresa lá fora, está trabalhando nesse sentido já. Com relação ao Brasil, claro, o carro elétrico no Brasil é uma realidade, mas ainda não está a linha de produção, isso ainda vai demorar. O senhor vê, para os próximos anos aí, dá para prever mais ou menos quanto tempo a BP no Brasil pode direcionar alguma coisa para essa área, ou já tem alguma coisa planejada? E também com relação à parte hidráulica, a parte da elétrica que eu falei. Brasil, 60% da matriz energética brasileira vem da água. A BP foca alguma coisa nesse sentido também? Porque também os especialistas falam que essa matriz energética ligada à hidroelétrica, a parte de água, pode cair para uns 44%, 45% daqui até 2030, 2035, mais ou menos. Algum foco nesse sentido? Bom, com relação à sua primeira pergunta, a nossa crença, primeiro, o carro elétrico é uma realidade e grandes montadoras têm se posicionado de maneira bastante firme. Nosso entendimento é que essa evolução, e isso parece meio óbvio, mas ela vai se dar muito diferente em várias regiões. No nosso entendimento, o Brasil não estará nessa primeira e talvez não na segunda onda, né? Vale lembrar que 80% dos carros no Brasil são carros entendidos como carros populares, são carros de custo mais baixo. Então, a falta de poder aquisitivo, né, por si só, vai criar uma dificuldade bastante importante de introdução desses carros. O segundo elemento é que o Brasil é um país continental. Então, nós estamos falando de grandes distâncias, né, a serem percorridas. E, por último, a falta de infraestrutura, né? Então, assim, esses três elementos sugerem uma demora, né, um distanciamento dessa entrada. Por outro lado, em contraponto, nós temos a abundância e uma infraestrutura instalada para um produto, que é o biocombustível e o carro flex, que no seu ciclo de vida, hoje, ele é N vezes, quase 3 vezes melhor do que o carro elétrico na Europa, e mesmo no cenário futuro, né, do carro elétrico europeu, ele ainda está abaixo dos níveis de emissões totais atuais, sem falar das melhorias que nós podemos viver no Brasil. Então, o argumento, claramente, não para o Brasil, não é e não pode ser a questão ambiental ou emissão de CO2. Né? Dois, nós não temos um problema, né, eminente com relação a emissões, porque nós já temos uma matriz energética realmente privilegiada. Então, acho que aqui os grandes critérios são mercadológicos, no sentido de competitividade, e a opção para o consumidor, né, que pode ter a chance de definir e conseguir hoje, dentro de uma estrutura existente, ter acesso a uma energia limpa e competitiva. Com relação a hidroelétricas, você tem toda a razão. A participação de hidroelétricas hoje ela é acima de 40% da matriz total, então ela é bem relevante. Porém, no nosso entendimento, as oportunidades de crescimento, né, apesar de ser a segunda maior produtora de energia a partir de hidroelétricas, as oportunidades de crescimento serão limitadas e o crescimento virá mais de outras fontes. E, com isso, a sua participação dentro, mesmo produzindo igual ou um pouco mais, a sua participação dentro da matriz total, ela tende a diminuir por falta de grandes oportunidades em grandes usinas hidrelétricas de agora em diante. Né? Entendi. As pequenas centrais hidrelétricas seriam uma saída, ou você acha também que não tem mais espaço, já também não há tantos rios,
ou também, quer queira, quer não, elas causam alguns danos também ao meio ambiente, né? A questão do alagamento das áreas. As pequenas centrais hidrelétricas seriam uma saída também para a BP ou também não há interesse no momento? Não, para nós, a BP não colocou dentro das suas prioridades estratégicas investimentos em hidrelétricas. Isso não está dentro dos nossos planos hoje. E de verdade, eu acho que nós temos tantas oportunidades para desenvolver no Brasil, e talvez, como eu comentei, a hidrelétrica não seja uma das áreas de maior crescimento, né? Se a gente comparar com energia eólica e solar, nós estamos falando de múltiplos, né, em termos de crescimento que a gente pode alcançar, e essa, estrategicamente, parece ser uma escolha mais adequada, né? Tá ok. Presidente, deixa aqui à vontade para o senhor finalizar, como o senhor fica à vontade. Queria agradecer inicialmente a essa Live da Dinheiro pela sua participação. Deixo à disposição do senhor para outras participações também. Por favor, fique à vontade. Não, muito obrigado, Ângelo. Eu só queria agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade e reforçar que empresas de energia têm, nós atuamos, como nós atuamos em vários continentes, em vários países, né, nós sempre temos que fazer opções, né? E é importante a gente ressaltar que, dentro do cenário que nós entendemos hoje, Brasil é uma grande opção, né? Brasil é uma área que apresenta um ambiente de negócios, um ambiente regulatório, e um potencial de crescimento muito, muito importante. A demanda local ela é pujante, ela é acima da média do mundo, e os recursos naturais existentes aqui são relevantes e nos garante um nível de competitividade muito importante. Então, fico muito feliz como brasileiro de ver essa evolução e muito feliz como executivo da BP de ver essa aderência à nossa estratégia. Então, eu vejo que nós teremos muitas oportunidades e espero que a gente possa contribuir bastante para o crescimento de energia aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente Mário Lindenheim, pela sua participação. Deixo aqui as portas abertas para outra participação do senhor, se fica à vontade. E eu agradeço também aos nossos internautas que nos acompanharam nessa entrevista. Na segunda-feira, às 5 horas, tem mais uma live da Dinheiro. Agradeço muito. Tenha um ótimo dia, presidente. Muito obrigado. Obrigado a Obrigado todos. pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.